Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre futebol. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alongamento, aquecimento, um pouquinho sobre uma partida de futebol. Aqui temos atletas com treinamentos específicos para a modalidade de futebol, trabalhando alguns alongamentos. Logo após esse movimento de alongamento, a gente vai ativar a musculatura para poder começar a nossa atividade. Hoje temos aí a média de 40 a 45 atletas, todos em busca de um sonho de se tornar jogador de futebol. Um pouquinho de aquecimento para ativar a musculatura. Esse trabalho é um trabalho de agachamento, um trabalho de movimentação articular, onde todos realizam um agachamento com angulação de 90 graus para ativar a musculatura. Trabalhando sempre um pouquinho de pré-ativação muscular e um pouquinho de alongamento da musculatura posterior da coxa, para evitar que o atleta venha a sentir lesões, diminui a probabilidade do atleta ter lesões. Trabalho de skip, 2 skips e realizam o movimento de cabeceio. Cabeceio esse é um fundamento exercido na prática de futebol. Descansar um pouquinho, numa posição de cadeirinha, alongando os músculos adutores da coxa, empurrando o joelho com o cotovelo, no movimento de cadeirinha, no ângulo de 90 graus. O chute lateral, movimento de pré-ativação e alongamento da musculatura adutora da coxa. Chutes com a parte interna do pé, cruzados na direção anterior. 2 passadas para trás e um chute cruzado com a parte interna do pé. Vamos desacelerar um pouquinho, sem dobrar o joelho. Vamos alongar a panturrilha e a posterior. O atleta que conseguir ter melhor envergadura, encosta as pontas dos dedos nas pontas dos pés e mantém toda a perna esticada. Trabalhando um pouquinho a parte coordenativa e cognitiva do atleta. Pulo chinelo com movimentação lateral. Neste trabalho a gente aprimora a parte coordenativa e perceba os alunos que têm um pouco de dificuldade de assimilar o movimento. E sempre corrigindo. O papel do educador físico é corrigir os movimentos do atleta. Continuamos na fase de alongamento.
onde o atleta estica uma perna, semiflexiona a outra e joga todo o peso do seu corpo na perna flexionada, alongando a parte adutora e parte posterior da perna. Movimentos com chutes laterais, movimentos de abdução, onde a gente abre a perna na direção lateral do corpo, alongando a musculatura lateral da coxa. Dois passinhos para trás e faço o movimento novamente para frente com os chutes laterais. Dois skip, dois saltos. Volta para trás. Sobe. Continuamos ainda no trabalhinho de aquecimento. Dois skips e dois saltos. Salto sempre para cima. Trabalho de propriocepção. São trabalhos que exigem um pouco de equilíbrio. Consequentemente, é um trabalho de prevenção de lesão. Saltos para frente, parando em cima de um pé só. Trabalhando a parte de força na explosão, dando uma corridinha para trás e executando novamente o movimento. Laranja e verde. Azul. Azul. Grupo. Fechado. Vai aqui, ó. Momento dos atletas respirarem, descansarem um pouco da parte de aquecimento. Como a gente trabalha o alto rendimento, a gente não só tem um tempo de intervalo de descanso e a gente já volta a executar novamente a atividade. Esse trabalho ainda consiste na parte de aquecimento, trabalho esse onde os atletas vão trotar ao redor do campo. E neste mesmo movimento, nós iremos utilizar um trabalho chamado de intervalado, onde é o comando do apito. Esses atletas irão acelerar a sua passada numa intensidade de 0 a 100, que seria 100 a sua velocidade máxima, numa sobrecarga de 60%. Ou seja, eles acelerariam a sua passada na intensidade de 60% e novamente no apito eles trotariam, que seria trotar, reduzir a velocidade, que seria uma velocidade na zona de conforto, voltar a essa velocidade que eles estão agora. No apito abre, no apito trota. "30 segundos abre, 1 minuto trota." Encosta lá, encosta lá. Encosta lá, encosta lá, encosta lá, encosta lá. Encosta lá. Você. 30 segundos abre e 1 minuto trota. Vai marcar quanto? 10? 30 segundos abre, 1 minuto trota. Pode optar. Abriu. Ao comando do treinador, os atletas abrem a passada
na intensidade de aproximadamente 60% da intensidade máxima, que seria 100%. Num tempo de 30 segundos, eles correm com movimentos uniformes na intensidade de 60%. Ao apito do treinador, eles reduzem a velocidade para a zona de conforto e vão fazer o trabalho de trote por aproximadamente 1 minuto. Esse trabalho a gente chama de um trabalho intervalado, onde a gente condiciona o atleta cardiorrespiratoriamente. Montou outro trabalho, né? Montou outro trabalho ali. O outro é o descanso, né? Respira e depois acelera. Vai e volta. Mas já que tá fazendo isso aqui, Você não vai usar o campo todo? Vou, mas daqui 20 minutos ainda. Não, eu sei, dá pra fazer. Porque dá pra fazer 2 aulas aqui gravadas, Dá pra entendeu? fazer. Separa um grupo lá, outro grupo aqui atrás e outro aqui. Uhum. Repetiremos esse exercício por um tempo aproximado de 10 minutos, que ainda constitui o aquecimento do atleta. Reparamos nesse trabalho que alguns atletas já começam a sentir na parte física. Então, o importante desse trabalho também é perceber o nível de condicionamento cardiorrespiratório que encontra cada um do seu atleta. Alguns já começam a ficar para trás, alguns já começam a ter dificuldade de executar o treinamento. Lembrando que a gente alcançou agora aproximadamente 20 minutos de aula.
Estamos a 1 minuto do final do trabalho e a gente já consegue ver que é nítido a deficiência física de alguns atletas. Já começam a ficar pelo caminho e já no aquecimento a gente percebe o quanto alguns atletas precisam melhorar. Alguns já estão andando. E assim a gente conclui nossos minutos de aquecimento do futebol. Pausa para água, que é importante, não só na atividade de alto rendimento, como em qualquer outra atividade física ou exercício físico que o atleta reproduza, que eles parem para se hidratar e recontinuaremos a atividade logo em seguida. Bom, vamos lá. Um trabalho que consiste um pouquinho na parte física do atleta, onde ainda é um trabalho intervalado, um trabalho para trabalhar a parte de condicionamento físico de cada um. Lembrando que esse trabalho é bastante utilizado na parte de intervalado. Trabalho intervalado, a gente trabalha ali a resistência cardiorrespiratória do atleta. Esse trabalho o atleta está trotando numa distância de 20 a 30 metros e numa distância também de 20 a 30 metros. Ele acelera a passada, vai e volta, totalizando aproximadamente de 50 a 100 metros de um tiro a 70% da sua intensidade máxima. Chegando na parte demarcada, eles trotam na mesma distância, equivalente a aproximadamente de 50 a 60 metros. Repetiremos esse processo pelo tempo de 5 minutos. Dividimos a turma em 2 grupos. Fazendo o mesmo trabalho. E um grupo trabalha no fundo do campo, fazendo um trabalho de trote numa distância de 68 metros e abre a passada numa distância equivalente a também 68 metros. Engordou um pouco, tá com o calo no pé. Notamos que alguns atletas começam a sentir um desgaste muito grande na parte respiratória. E aí fica nítido para o preparador físico, na modalidade de futebol, as deficiências e as necessidades do condicionamento de alguns atletas que compõem o grupo. Alguns já param pelo caminho, alguns sentem desconfortos respiratórios e vem daí a importância de cada atleta ter um check-up, um exame, um eletrocardiograma e um atestado de aptidão
seria uma liberação médica para a prática de exercício físico. Já restando 1 minuto para o término da atividade, notamos um grande desgaste físico da maioria dos atletas. Liberamos os atletas novamente para hidratar. E a gente dá sequência na nossa atividade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Mais uma aula hoje. Aula de parte de aquecimento, tá? Onde a gente vai aprimorar a parte coordenativa, algumas das aptidões do atleta de alto rendimento do futebol. Temos aqui o meu auxiliar, o professor Denilson, e temos os atletas hoje do nosso clube. Temos ali uma pequena demonstração. Temos ali uma pequena demonstração de cada estação, de qual atividade que o atleta vai executar. O meu auxiliar ali está mostrando atividade por atividade, como vai ser executada. De todas as estações vão prestando atenção nas atividades para quando forem passar em cada uma das estações não terem dificuldade de assimilar o exercício a ser executado. Temos ali algumas estações já montadas, né? Temos um número X de atletas em cada estação. No primeiro momento apenas demonstração. É muito importante explicar corretamente como vai ser executado cada exercício. Aula hoje de parte coordenativa, tá? Aquecimento usando a parte coordenativa e motora do atleta, aprimorando e o ensinando a executar corretamente os exercícios. Cada estação a gente trabalha um movimento diferente. E o legal do importante é que cada um executa com um nível, né, de parte coordenativa. Alguns têm mais, outros têm menos. E o legal disso é que um corrige o outro. Então sempre é importante a gente estar percebendo, né, a coordenação do braço, a coordenação das pernas, né, a angulação do movimento. Temos atletas de diferentes idades, né? Claro, até os 17 anos. Temos aqui uma estação de balizas, né? Zigue-zague lateral, onde o atleta tem que trabalhar a coordenação da perna e do braço, passando entre as balizas e concluindo o exercício ministrado pelo professor. Aqui temos um salto com propriocepção. O que é propriocepção? São exercícios de equilíbrio
que ajudam na estabilidade e fortalecimento das articulações, prevenindo qualquer lesão que o atleta venha a ter no esporte que ele pratica, né? Claro que a gente não inibe isso em 100%, mas a probabilidade do atleta ter uma lesão articular, uma lesão nas musculaturas ali auxiliares, né, que cobre as articulações, a probabilidade de uma lesão ela diminui, né? O risco do atleta ter uma lesão ele diminui. Então hoje para isso servem os exercícios de propriocepção, que consiste em exercícios de equilíbrio. Temos ali salto, então no auxiliar ele coloca um tempo para ser executado cada atividade e ao término de cada uma dessas atividades o atleta tem um tempo para se recuperar, para respirar e troca a estação. Veja que cada um deles, né, cada grupo partiu de uma estação para outra. Todas as estações devem ser executadas por todos os atletas. Legal que sempre é importante o professor e os próprios atletas que têm mais facilidade nas partes coordenativas e motoras tá corrigindo, né, para que ninguém possa estar fazendo errado e todo mundo possa estar pegando o movimento. Alguns atletas se destacam mais que os outros. Primeiro, frente e costas. No meio não tem nada. Não. Seguindo lateral. Primeiro, frente e costas. Alguns executam com uma intensidade maior que a do outro. E assim a gente vai tocando nossa aula, assim a gente vai tocando o nosso treino. É importante, né, a gente está ressaltando que o treino das capacidades coordenativas é fundamental, não só no nível esportivo, também como no processo educativo da criança. O treino, na verdade, o treino é uma forma, né, da pessoa otimizar o seu desempenho motor, desempenho cognitivo e com isso o seu bem-estar, pois a coordenação está presente em todas as atividades diárias, né? Seja ela qual for, seja ali na onde a dona de casa, a dona do lar está varrendo a sua casa, né? Então é preciso ter nos movimentos de vassoura, nos movimentos de rodo, é preciso ter um ajuste de coordenação com os pés. Então assim, esse trabalho coordenativo é muito importante na vida de cada um dos seres humanos, principalmente quando a gente se fala de alto rendimento. Hoje numa partida de alto rendimento, uma partida de futebol, é primordial que a parte coordenativa do atleta ela seja ajustada, seja aprimorada. São detalhes que fazem a diferença hoje numa partida de futebol. Então é importante que isso sempre ocorra, né? Que a coordenação e a parte motora esteja em dias, esteja sempre ajustada.
Então aí nota que a gente está trabalhando lateralidade, trabalha força, trabalha movimentos em torno do seu próprio eixo, né? Trabalhos que estimulam o atleta a correr de costas, estimulam o atleta a correr de frente, estimulam o atleta a correr lateral. Notamos também que temos trabalho de salto, com propriocepção, trabalho eixos onde o atleta precisa assim dar força nos membros inferiores, né? Saltando sempre para cima, e daí a gente vai tirando algumas coisas específicas para ser usado numa partida de futebol. Como a gente vai ver nas próximas aulas, é uma partida hoje de futebol de alto rendimento, em categoria de base. Vou passar falando para vocês aqui, ó. Cada estação. Nessa primeira estação a gente tem movimentos de frente e costa, onde o atleta tem um movimento de arrancada, um movimento de interromper a corrida. Logo ele passa para fazer movimentos laterais, onde estimula a parte da coxa, né? Parte assim lateral da coxa, com movimentos de abdução. Temos na próxima estação movimentos de skip com um giro em torno do seu próprio eixo, né? Onde o atleta muda de direção e em cada vez que ele passa por entre os cones, ao término desse movimento ele faz uma elevação lateral de joelho, né? Joelho direito elevado, e troca, elevando o joelho esquerdo até chegar à estação de início, né? Ao ponto de início de execução do movimento. Temos ali um zigue-zague entre as balizas, onde o atleta estimula a sua lateralidade, né? Com a coordenação dos braços de acordo com a coordenação das pernas, passando entre as balizas, tentando evitar tocar nelas, né? Vendo que ela tendo em vista que elas não caiam. Então são movimentos que quanto mais agilidade as pessoas usarem na prática desse movimento, sair dos obstáculos, melhor ela vai se dar numa partida de futebol hoje, né? Temos ali um salto com propriocepção, né? Onde eu já expliquei anteriormente, onde o atleta estimula a sua força, a sua prevenção de lesão, né? E trabalha bastante o equilíbrio, fortalecendo as musculaturas auxiliares que revestem as articulações. E ali temos salto, né? Corrida, mudando de direção, salto, muda de direção, salto, faz o giro. E ao término de cada tempo ministrado ali pelo professor, os atletas trocam de estação, fazendo com que todos executem todos os movimentos aqui listados. Estamos chegando ao fim do primeiro rotacional, né? Onde todos os atletas já passaram por quase todas as estações, né? Isso consiste em atividade de aquecimento. É muito importante fazer essa pré-ativação muscular para antes de começar uns treinos específicos, né? Para a modalidade de futebol. Então esse aquecimento é uma atividade assim primordial na modalidade de futebol, fazendo com que a gente pré-ative a musculatura, né?
pré-ativa o organismo, trabalhando o cardiorrespiratório, fazendo com que o atleta aqueça e não comece a atividade com o corpo frio. Isso com certeza impede a probabilidade do atleta vir a ter lesões, né? É importante ressaltar também que todos os nossos atletas aqui, eles têm um eletrocardiograma em dia, tá? Tem um atestado de aptidão médica. Todos eles estão liberados a práticas de atividade esportiva. A gente sempre faz esse acompanhamento. É importante também por parte do profissional sempre estar perguntando a cada atleta antes de uma atividade de um desgaste muito grande, qual é a sua alimentação, né? Se ele faz um acompanhamento nutricional ou não, se ele comeu, se ele se supriu de nutrientes necessários, porque quando a gente executa atividades onde o gasto calórico é muito grande, né? Sempre é importante a gente ter um consumo energético equivalente aí a energia que ele vai vir a gastar nessas atividades, né, de alto rendimento. Então é sempre importante o atleta ter almoçado bem, se o treino for à tarde, se o treino for de manhã, que ele faça um café da manhã reforçado, né, que ele esteja preparado para essa prática esportiva. Se o treino for à noite, que ele tenha feito pelo menos um lanche antes de vir treinar. Então o consumo de carboidrato, principalmente, é importante, né, para gerar essa energia nessa atividade. Então a gente conclui a primeira etapa do nosso aquecimento, né? Os atletas estão indo hidratar e logo mais a gente volta para mais atividades. Vamos lá? Voltando para a nossa parte final do aquecimento, onde o meu auxiliar coloca ali as balizas a uma distância aproximadamente de 10 a 15 metros da outra, para a gente concluir a parte de aquecimento, onde os atletas aceleram, fazem um giro sobre a baliza na sua máxima intensidade, tá? Essa atividade deve ser executada na máxima intensidade até chegar ao ponto final. Exercícios aí de 100% de intensidade em cada traço dessas balizas, né? Só que a gente vê que é nítido o desgaste de muitos atletas, onde alguns não conseguem colocar 100% da sua intensidade. Exige muita força, exige muita explosão, e esse exercício consiste em um exercício de potência, né? Então, quando a gente se fala hoje de potência, a gente tem que ter em mente que são as somatórias de duas aptidões: força, que é uma, né? E mais a velocidade, que as duas se unindo ali, a gente teria um resultado em potência. Então, se a gente tem força para sair e velocidade para executar o exercício, a gente resulta isso tudo em potência. Então veja que muitos atletas não aguentam nem chegar ao término da estação em pouco tempo de atividade, pouco tempo de descanso, e a gente vê que é notório que eles todos já estão aquecidos para a gente começar a prática da nossa atividade. Temos alguns atletas, claro, de fibra lenta, né, que tem pouca desenvoltura na aptidão de velocidade, e já temos alguns outros em situações específicas que têm uma facilidade para serem rápidos. Geralmente, falando de especificidade, temos algumas posições do campo que tem mais facilidades, né, para os atletas terem velocidade. Temos os laterais, né, seja ele esquerdo ou direito. Temos os extremos, né, atacantes que jogam pela lateral do campo. Geralmente são atletas rápidos, né, atletas velozes. E fazendo esse tipo de atividade a gente estimula e o qualifica para cada dia se tornar mais rápidos. Aí, né? E ter uma boa desenvoltura numa partida hoje de futebol. Geralmente os atletas mais lentos, a gente já percebe as posições, né? E já percebe a dificuldade que eles têm para serem numa partida, né? Hoje você tem zagueiros, né, que demonstram ser um pouco mais lentos na atividade. Hoje você tem volantes e meio campo, né, que são um pouco mais lentos. Você tem goleiro, né, que mostra ser um pouco mais lento nessa atividade.
Então por aí a gente já percebe que cada um é capaz e o que cada um pode dar. Vejamos que nessa imagem fica mais nítido, né, o desgaste de todos eles, uns com mais facilidade para terminar a atividade de aquecimento, uns com menos facilidade, uns mais rápidos, uns mais lentos. Maranhão é o primeiro. Terminou lá no Maranhão, vai tomando água. E assim a gente vai chegando ao término, né, da nossa atividade de aquecimento. Então é importante que esses exercícios sejam feitos, né, com os atletas de futebol. É importante também a hidratação, super importante, isso a gente não pode abrir mão de forma alguma, né? A hidratação é primordial para a recuperação do atleta e fazer com que ele consiga terminar um treino de futebol hoje no âmbito geral de forma assim mais confortável. Tá? Então assim a gente conclui nosso aquecimento, nosso período de aquecimento, e nos vemos, né, mais para frente nas nossas próximas aulas. Aqui quem fala é o professor Isaurino Santos, falando um pouco sobre aquecimento, tá, de futebol profissional de alto rendimento.